Olá, muito boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá e você sabe que toda semana tem um convidado muito especial para trazer um assunto relevante para você. E hoje eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios do Jogo Aberto o professor Rudy Birgman. Professor, uma satisfação recebê-lo aqui. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pela acolhida, pela atenção, viu? Estou honrado de estar aqui com você. Uma satisfação minha te receber, professor. Imagina. De Curitiba. Tem um currículo enorme e eu vou deixar para você se apresentar rapidamente para o nosso telespectador. A nossa duração é de 2 horas aqui, né? Não, menos. Fernando, eu sou entusiasta por educação, tenho uma carreira executiva grande, né? Sou professor há 18 anos, há 5 anos com curso de pós-graduação em algumas escolas de negócio, né? Trabalho com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, sou apaixonado por gente, conhecer gente nova, bacana. Empresa, empresário, executivo, né? Esse é o meu mundo. Mas você caiu aí como, Rudy? Você trabalhou em que até que época para depois começar com palestras e tudo? É muito interessante a pergunta, Fernando. Eu sou um professor por acaso. Né? Por descobrir competências, né? Eu tinha uma carreira executiva bem interessante, trabalhei um bom tempo numa grande empresa, uma formação na área de tecnologia, e a empresa foi vendida e houve uma mudança de organização, né? O que é muito comum nas empresas, né? E a função que eu ocupava, ela teve que ter um outro modelo, teve um outro recorte, né? Perfeito. E eu acabei caindo do caminho de mudança aos 44 anos de idade. Né? Desempregado? Para você ter ideia, nem currículo eu tinha aos 44 anos de idade, porque nunca havia planejado carreira, não estava no meu radar isso, sabe? Bom, e aí aquela fase que a gente fica desempregado, não sei se você já passou por isso, sim. É uma fase bem complicada, assim, sabe? E aí eu, para poder me achar aos 44, eu contratei uma psicóloga para me ajudar a entender para que é que eu servia na vida, né? E aí ela fez um mapeamento de competências e tal, e algumas características lá apontaram como sendo interessantes para essa função docente, né? E aí a Luciane Michalissen me perguntou, Lucélia, você já pensou em ser professor? Eu disse, não, Lucélia, eu nunca pensei nisso. Ela disse, olha, mas você tem algumas características assim, que quanto mais velho, mais experiente, mais história para contar. Então, procure focar nisso, né? Okay, e eu acreditei naquele plano, enfim, em 2004 eu comecei a pensar nisso. Sou professor há 18 anos, então, né? Aí fiz mestrado em educação, com ênfase em tecnologia, para entender esses gadgets que a moçada usa em sala de aula. Perfeito. Como usar isso para o nosso desenvolvimento, né? Você acha hoje que os dispositivos móveis, eles mais contribuem ou atrapalham em sala de aula? Olha, eu não tenho dúvida alguma, Fernando, que eles contribuem. Eu acho que o grande desafio é o professor, que é o agente desse processo, né? É ele saber utilizar esse recurso para engajar o aluno naquele dado conteúdo, né? Então, hoje existem inúmeros aplicativos, inúmeras ferramentas onde você pode provocar o aluno a fazer pesquisa, a fazer dinâmicas pelo celular, né? Eu trabalho com educação de adultos, né? E utilizo muito nas minhas aulas, a começar por pesquisa de expectativa na sala de aula, eu faço jogos em sala de aula, eu faço enquetes para poder entender como é que o aluno está recebendo aquele conteúdo. Sim. Então eu uso a tecnologia a meu favor, né? Perfeito. Então eu acho que é vantajoso, viu, Fernando? Rudy, hoje a gente até conversando aqui antes do programa, o professor Rudy falava uma coisa interessante. Eu acho que nunca na história tantas gerações se encontraram no mesmo momento. 5 gerações. São 5? São 5 Quais gerações. são essas gerações? E qual é o conflito que existe aí? Tem Baby Boomer, tem geração Y, X, Z, quer dizer, é um caldo de cultura aí, né? E cada uma delas, a gente, de forma acadêmica, a gente separa essas coisas, né? Mas é muito interessante de ver que as motivações de uma pessoa que tem a minha idade, por exemplo, na casa dos seus 55, 60, são totalmente diferentes das motivações de uma pessoa que tem 18, 20 anos de idade. Exato. E sempre foi assim, né? Se a gente parar para pensar, como é que foi a sua juventude? Exato. Você olhava para uma pessoa mais velha, você via um senhor, via um ancião. Sim, né? exato. Poxa vida, hoje a gente está cada vez mais jovem, cada vez mais com qualidade de vida. Eu sempre comento com os meus alunos, né, e é uma notícia ruim que eu dou a eles, né? Você reparou que a gente faz, quando fecha um ciclo, faz uma formatura, né? Aí tem entrega de diploma, festa, baile, enfim. E aí a gente recebe um certificado, né? Mas não existe formado hoje em dia. Não tem mais formação.
O grande segredo é a gente, e aí é uma das grandes competências hoje, é a gente desaprender e reaprender coisas novas. Então, eu vejo assim que esse desafio é muito interessante, sabe? Eu acho que até a nossa geração, a gente pode falar assim, nós pegamos dois momentos interessantes. Por exemplo, antes e depois do digital. Você fez curso de datilografia? Claro, no Senac eu tinha o meu certificado, até pouco tempo eu tinha certificado. E hoje, quem tem aí 17, 18, 20 anos faz datilografia? De jeito Nem nenhum, existe mais de máquina jeito de nenhum. escrever, né? Não, as crianças já nascem já pegando, já digitando, né? Então, digitando, e como né? que nós somos alfabetizados, né, professor? E depois que veio toda essa... E depois que virou o bug do milênio, aquela coisa toda, então a gente conviveu com os dois. Exatamente. Estamos convivendo com esse ambiente. E uma coisa interessante, Fernando, que até o nosso guarda-chuva aqui é sobre o mundo empresarial, né? E a gente vê falar de mudanças, né? Exato. E como é que eram essas mudanças? Eram fases muito bem definidas, assim, né? Então, se a gente pensar na história, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, grandes fases da história. Sim. O que nós estamos vivendo hoje são mudanças. A frequência aumentou, ou seja, elas estão mais frequentes, e a amplitude está muito maior. Em função de várias coisas, inclusive a tecnologia que anda a passos galopantes, né? Nós estamos agora com a inteligência artificial, Sim. que, poxa vida, a cada 10 artigos, 11 falam nisso, né? Ou seja, como fazer para trazer para a gente isso? Vamos dizer que não tem? Não tem, né? Não tem como, né? Sim. São coisas inexoráveis, né? Totalmente. Então a gente vamos dizer, que já passou por esses filmes e a gente se adapta e a minha tese em sala de aula é essa, no sentido a grande competência hoje em dia é a adaptabilidade dos profissionais a esse novo momento, a esse novo mundo, né? Que não para. Não para. Que bom, né, Fernando? Dinâmico. Dinâmico, Super né? dinâmico. Agora me diz uma coisa. Você me contou a tua experiência lá de 2004. E eu quero puxar aqui o seguinte gancho. Toda empresa, a gente passou por isso, vários profissionais já passaram por isso, tanto de cargos de gestão quanto de cargos operacionais e tudo mais. Será que significa que essa mudança é mudança para melhor ou não necessariamente? O sujeito chega e fala assim, olha, acho que você já cumpriu a tua missão nessa função que você exerceu até agora. Tipo assim, nós não precisamos mais de você. E depois você olha para a empresa, você fala assim, mas parece que o processo lá piorou. Já teve essa percepção? Já tive essa percepção. O que eu encontro respaldo, Fernando, é tanto na questão assim da literatura, que pela profissão eu tenho que ler bastante. Né? Aliás, era um gap lá em 2004, eu aprendi a ler. Claro que eu lia, mas eu aprendi a ler com qualidade nessa época. Né? Que é bem diferente, inclusive. É diferente, né? Mas o que eu percebo a partir das conversas com meus alunos, que são executivos ou empresários, né? Nessa questão, assim, é importante a gente estar aberto a essas mudanças. E mudança não é fácil, né? Mudança não é fácil. Até eu ouvi uma frase, aqui uma vez, até um diretor, um CEO, na verdade, falou isso para a gente. Falou, olha, entenda uma coisa, o que te trouxe até aqui não te leva para lá. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, você pode ter alcançado resultados excepcionais, extraordinários, mas e agora? Mudou o cenário. Esse é o grande paradigma, né? Tem uma outra frase que eu escutei de um professor saudoso, Marco Aurélio Viana, lá pelos anos de 90 e poucos. O Marco Aurélio tinha uma frase que ele dizia o seguinte, agora que no nosso caso, né? Agora que eu aprendi todas as respostas, mudaram as perguntas. Pô, quer dizer, então agora é minha vez, quer dizer, e não tem mais isso, né? Então nós não existe formação, é lifelong learning, quer dizer, é por aí. Ô, Gabriel, eu tenho tempo ainda de continuar no primeiro bloco? Ainda tenho mais... que maravilha, porque o assunto é tão gostoso, gente, é tão envolvente, que eu tenho que saber até quanto tempo eu tenho aqui para a gente administrar bem o nosso tempo. Bom, mas vamos lá. Os grandes desafios hoje. Se a gente fosse montar um mapa mental, assim, o que você colocaria como grandes desafios hoje, pelo menos 2 ou 3 desafios para as empresas hoje, as organizações? O nosso programa só tem 40 minutos, né, Fernando? Esse é um desafio enorme, né? Já é um... Mas, veja, eu converso com muito empresário, né? Ao longo do dia, eu visito em média, Fernando, 3 empresas por semana, que eu converso com o empresário, com o dono, com o número 1, com o fundador, né? Bom, e eu te digo o seguinte, não é fácil ser empresário. Não é fácil ser empresário.
Ministrei uma palestra recentemente sobre ética nos negócios, enfim. Quem me contratou foi um sindicato patronal, grandes empresas lá, cerca de 40 empresários naquele auditório, umas 150 pessoas, 40 empresários. Um negócio que é intensivo em mão de obra, intensivo em capital, e eu pedi para eles levantarem a mão. Quem aqui é empresário? Aí os 40 levantaram a mão. Aí eu perguntei assim, quem de vocês que nunca pensou em vender o seu negócio e viver de renda? Vender a frota, vender o terreno... Aplicar o dinheiro. Aplicar o dinheiro, né? Só 2 ficaram de mão levantada, ou seja, 38 daqueles 40 já pensaram em algum momento abdicar da carreira. Então, primeiro, o empresário eu diria que é um herói. Eu não estou passando pano para empresário aqui, absolutamente, né? Mas não é fácil você ter obrigações que todo mês acontecem, né? E levar as coisas. Então, só que tem esse paradigma que você comentou. Uma empresa que tem seus 30, 20 anos é uma empresa de muito sucesso. É uma empresa de muito sucesso. Estatísticas aí de Sebrae e outros dizem que as empresas quebram 60% delas no segundo ano. Exato. Até o segundo ano. Por falta de várias coisas, né? Planejamento, investimento, olhar para o futuro, uma série de coisas, né? Então, uma empresa que tem 20, 25, 30 anos é uma empresa de muito sucesso. Só que esse sucesso, ele nos leva de forma muito errada nos dias de hoje a pensar o seguinte, eu estou em voo de cruzeiro. Não existe voo de cruzeiro porque o avião pode enfrentar gelo. Gelo é um monte de gotinha d'água, que é vapor, solidifica e o avião cai. Né? Então, assim, esse paradigma do que, puxa vida, eu tenho sucesso, eu tenho prêmios, eu tenho certificações, enfim. Amigo, o mundo não para, o concorrente não para, a globalização está aí. E o negócio que vale hoje, amanhã ou depois, se não tiver essa perspectiva de olhar para fora, olhar o cenário, a visão estratégica do dono, né? Quer dizer, sair do operacional e olhar para o estratégico. Se você fosse fatiar o operacional do estratégico, qual percentual você dedicaria a cada um? Se fosse no papel do empresário, por exemplo. O empresário. Visão ali. Amigo, o empresário tem que colocar 5% no operacional. 5, 6, nem 10%. Ou seja, de vez em quando dá aquela olhada. Isso, exatamente. O resto é estratégia. E confiar nas pessoas. Então vamos fazer o seguinte. Tudo é pessoas. Então vamos fazer o seguinte. Depois do intervalo, eu vou te perguntar, então, como elaborar uma estratégia. Porque tem gente que nem isso sabe. Organizar, planejar. Eu estou falando em estratégia, mas o que é para a minha empresa, para o meu negócio? Daqui a pouco, com o professor Rude, exclusivo aqui no Jogo Aberto. Voltamos já. E nós estamos de volta aqui com o programa Jogo Aberto, que recebe agora o quadro do Instituto Maternidade. Você que já estava acostumado a assistir este quadro no Primeira Hora, agora tem também neste horário do nosso programa Jogo Aberto. E quem está comigo hoje é a doutora Karina, fundadora e também psicóloga, psicanalista, fundadora do Instituto Maternidade. Karina, boa noite, prazer te receber aqui de novo. Boa noite, igualmente, Fer, obrigada. Olha, e o tema que a gente vai estrear o quadro aqui, porque no Primeira Hora já tem todo um histórico de vídeos, inclusive nas redes sociais do Maternidade, também nas plataformas aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. E você vai saber de um tema hoje que eu confesso para vocês. Tive que pegar até uma colinha aqui para entrevistar a doutora Karina. Puerpério dos pais. Você sabe que quando as mães, as mulheres, elas têm lá o seu primeiro filho, vem aquela famosa depressão pós-parto, aquela coisa toda, né, doutora? Agora, os pais também têm isso, doutora? E a gente nem sabia direito? Os pais também têm. É uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção no cuidado aos pais e a gente olhar para o pós-parto de um pai, principalmente a chegada do primeiro filho, é muito importante. Isso não invalida esse pai, não invalida a sua paternidade, pelo contrário. É importante a gente saber, Fer, que de 10 a 25% dos homens apresentam depressão pós-parto. E a gente não fala disso e a gente não cuida. O homem, por ser essa coisa de meio durão e tal, não, comigo isso não acontece, ele encobre isso acaba ficando ali no limbo, digamos assim? Com certeza, porque se a gente for parar para pensar, ele vai se preocupar muito com as questões financeiras, ele não vai reconhecer a esposa dele por muitos momentos, nem ela está se reconhecendo naquele momento. Tem a preocupação com o aleitamento materno, as contas, tudo que vai acontecer nesse entorno e a responsabilidade pelo cuidado com mais uma vida. Então, ele coloca isso debaixo do tapete e quais são os sintomas, então, de uma depressão pós-parto do pai? Ele mergulha no trabalho,
ele se ausenta muito de casa, não consegue lidar com o bebê, o choro do bebê é ensurdecedor, não consegue lidar com a questão emocional e fragilizada da esposa, a família naquele contexto super difícil. Então, ele pode achar que assim, isso não é nada, isso vai passar, mas isso vai impactar na relação dele com o filho, Sim. com a esposa e com o casamento. Ele meio que foge disso. Exatamente. Daquele ambiente de casa? Exatamente, é um dos grandes sintomas. Olha, gente, que coisa. E tem algo, doutora, que nós poderíamos orientar, ou pelo menos dar assim, um indício, caminho para que isso seja minimizado ou seja menos impactado? Então, é importante que a gente aceite que isso acontece. É o primeiro ponto, né? Que isso não está relacionado ao ser mais pai ou menos pai, a questão de masculinidade, não. É um cuidado com a sua família, porque o índice de divórcio também é altíssimo. Nesse período de 30% dos casais se divorciam por conta da depressão pós-parto da mulher e do homem juntas. Então, imagina o que vira. Então, olha, vê que não está legal, de aceitar, puxa, eu acho que não estou bem, eu não estou lidando muito bem com essa passagem de ser apenas marido para ser marido e pai e buscar ajuda. Se você é pai, passou por isso, ou seu filho está ali prestes a ser pai também, entre em contato com o Instituto Maternidade para saber mais sobre isso. Está aqui, nas redes sociais do Maternidade, a doutora Karina está à disposição. Nós vamos conversar daqui 15 dias com a doutora Edilane sobre outro tema relevante aqui, e eu tenho certeza que todos que estão assistindo, de uma forma ou de outra, passaram por isso, não é, doutora? Com certeza. Podemos deixar à disposição? Com certeza, estamos à disposição de todos. E se você é profissional também de saúde, quer aprender como lidar com isso, mesmo caminho. Está aqui o @ do Instituto Maternidade para você ter mais informações. Eu volto agora com a entrevista com o professor Rudi. Conversa com o professor Rudi Birgman, que está conosco aqui, falando sobre esse universo maravilhoso, esse universo empresarial que é cheio de desafios. E eu deixava a pergunta, né, professor? Você estratificou ali 5% operacional e o restante estratégia. Mas aí é que está o grande desafio. Talvez o empresário, olhando para o todo do negócio dele, ele vê lá recursos humanos, ele vê marketing, a comunicação interna, a comunicação externa, tudo isso. Como é que se organiza isso na cabeça de um empresário? Bom, Fernando, eu vou te responder com uma seguinte provocação, né? Tem um autor que eu gosto muito, chama-se Simon Sinek. Ele é autor de alguns livros, Comece pelo Porquê, ele é autor do livro Jogo Infinito, né? Então é um autor bem interessante, assim, bem contemporâneo, né? E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, e ela parece ser muito verdadeira, né? Abre aspas, 100% da empresa são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos concorrentes são pessoas. 100% do negócio são pessoas. Perfeito. Ponto e vírgula. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Fecha aspas. Quer dizer, então, o grande segredo hoje são as pessoas, que a gente fala que é o ativo das empresas, e é mesmo, né? Então, de novo, a minha resposta para você ela é embasada na minha percepção e no que eu tenho acompanhado aí de tendências e leituras, né? Quando você fala desse desafio aí de como sair dessa armadilha da estratégia, o que eu percebo? Como é que a empresa nasce? Como é que ela cresce? A pessoa tem lá um negócio, ele é um artífice, ele tem um ofício e ele faz aquilo bem. O negócio vai crescendo e ele vai fazendo as diversas atividades, porque ele não tem, o cobertor é curto. Na medida que o negócio cresce e ele vai chamando pessoas, ele precisa delegar, não é delargar, é delegar para as pessoas fazer o que tem que fazer. Se ele ficar microgerenciando, e isso acontece em muitas empresas, eu estou olhando aqui para o olho da câmera, sim. porque acontece muito nas empresas isso. Eu, às vezes, como professor, como um visitante numa empresa, eu vejo, assim, algumas situações que acontecem que eu fico pensando, mas, meu Deus, por quê? Exemplo, semana passada eu fui numa empresa e eu estava na recepção da empresa e aí a moça da recepção falou assim para a pessoa que estava lá esperando há muito tempo já. O homem está aí, acho que ele assina hoje. O que você entende? O homem era o homem que eu ia falar. H-O-M-I, homem. Né? O que aconteceu? Andou 10 minutinhos, ela veio com um cheque para entregar um cheque. Eu não sei se era, que valor que era. Eu sei que era 500 e alguma coisa, porque eu vi que era 5, depois tinha uma vírgula. Então, o dono da empresa, ele veio na empresa para assinar um cheque, uma coisa que nem se usa mais hoje em dia. Porque... E tinha uma pessoa esperando por isso. E tinha uma pessoa esperando por isso. Mas essa empresa, ela tem 36 gerentes. Um deles é um gerente financeiro.
poxa vida, esse gerente financeiro não tem autonomia para pagar R$500 para um fornecedor. Então, o discurso é uma coisa e a prática é outra. E isso me chamou a atenção porque eu vi na prática isso, sabe? Então, assim, é preciso que o empresário largue esse operacional, mas ele precisa confiar nas pessoas. Sim. E aí o grande pilar aí que eu vejo é essa questão da confiança, porque é complicado isso, né, Fernando? Sim. E você confiar numa pessoa para ela executar uma tarefa lá que você acha que ela não está executando de forma perfeita, de forma correta, o que você tem que fazer com essa pessoa? Treinar, trocar? Qual é a decisão? Olha, como é que começa o processo? Primeiro é a seleção correta da pessoa, né? Selecionar bem. Mas é preciso acompanhar, é preciso orientar, é preciso educar, é preciso advertir, é preciso corrigir. E é preciso dar uma nova chance. E se não deu certo, ok, manda embora. Mas tem que fazer esse ciclo todo. O que muitas vezes eu percebo é assim, olha, eu contratei um cara do RH. Eu boto lá o sujeito lá no RH, na casinha lá, e nunca mais eu pergunto sobre as pessoas da minha empresa. Olha, esse cara vai resolver. E eu não dou a autonomia, não dou o poder, entre aspas, né, para essa pessoa fazer o que tem que fazer. Né? É aquele velho paradigma, né, que eu chamo da Mont Blanc, né? Aquela Mont Blanc bem largona assim, né? Que é de presidente de empresa, né? Quer dizer, eu tenho a razão. Se ele pensar igual eu, tá certo. Aí tá certo, entendeu? O Abílio Diniz, ele falou uma coisa muito interessante. Toda empresa é feita de duas coisas: pessoas e processos. Se tem alguma coisa dando errado, ou está errado nas pessoas ou está errado nos processos. Exato. É por aí. Olha que exemplo rico que você deu. E aí vou perguntar para você, será que as empresas têm processos? O que você imagina? Esse é o dilema, porque as empresas, às vezes, elas acham que estão fazendo um processo. Exatamente. E não estão. Eu faço treinamentos em empresas e ministrei agora, recentemente, um treinamento para um grupo de representantes comerciais, cujo grande desafio da empresa era implementar um CRM. O CRM é uma ferramenta para relacionamento com o cliente. Sim. Qual é o combustível daquela ferramenta? É a informação. Então, o representante, ele precisa sentar na cadeira e povoar aquele sistema com a informação correta. Não adianta ele chegar lá e colocar um e-mail @xyz.com.br. O sistema vai entender que não põe um e-mail certo, mas não adianta, não vai funcionar aquele e-mail. Quer dizer, então, ele tem que ter a consciência de que ele está fazendo isso de forma correta, né? Então, essa questão que você coloca no sentido do processo, CRM é um exemplo típico. Ou seja, para que existe aquilo? Então, as pessoas precisam entender o porquê das coisas. E o Simon, no livro dele, do Comece pelo Porquê, é muito feliz nessa questão, porque ele dá muitas dicas de como, não é convencer, mas é como engajar as pessoas em prol de uma causa. Esse é um grande segredo aí, sabe? Esse é um grande fusível aí, né? Num momento de mudança como a gente está vivendo, uma turbulência, quer dizer, eu faço isso aqui hoje, eu preciso entender que eu preciso fazer diferente amanhã. A cobrança dentro da organização, né? Às vezes as pessoas encaram essa cobrança como uma coisa assim, ruim, né? Muito funcionário não gosta de ser cobrado, né, Ruth? Ele não gosta de ser cobrado. Como é que é feita essa cobrança de uma maneira que o colaborador entenda aquilo que é o propósito, que é a importância para o crescimento da empresa? Olha, o que eu percebo assim, o que eu vejo, né? Existem algumas metodologias interessantes aí, né? Tem uma coisa que fala sobre comunicação não violenta, que é como conversar, como preparar isso, né? Mas eu vou numa linha das competências, né? Uma grande competência que está aí, assim, não é moda, porque não é passageira, né? É a competência da assertividade. Assertividade com 2 S's, não é com C de acerto, né? A assertividade é uma grande competência que ter a inteligência emocional de dizer o porquê das coisas. Então, como é que é um não? Como é que você dá um não hoje no meu tempo, eu perguntava para minha mãe, posso tal coisa? Não. Por quê? Pronto. Porque não. E pronto. Como é que é hoje? Hoje você justificar ou não? Tem que argumentar, tem que... Então, por que sim? Por isso. Por que não? Por isso. Se o gestor ele tiver essa habilidade de fazer isso, mas ele, de novo, ele tem que entender que ele precisa mudar a forma como ele se comunica.
como eles comunicavam há 10 anos atrás, É diferente. já não funciona mais essa lógica, né? Então, eu entendo que é essa questão, ou seja, é ter a empatia é se colocar no lugar do outro, né? É usar a assertividade para isso e eu tenho visto muitos bons resultados, né? Com essas sistemáticas. Você né? falou de CRM. Hoje, a gente tem observado também que a ferramenta está muito presente no meio corporativo e, às vezes, ela está até substituindo aquele bate-papo mesmo, aquela visita, né? Você falou em representante comercial, eu falo também aí de executivos, vendas e tudo mais. 100% relacionamento digital hoje por robô, essa coisa, tem gente que não gosta disso hoje. Como é conviver com esse ambiente? Eu tenho batido muito nessa tecla na questão da qualidade do atendimento, no atendimento personalizado, né? Assisti uma palestra agora recentemente lá na FESP, lá em Curitiba, onde eu me formei como administrador, né? Uma grande escola, né? E aí estava lá o Kotler. Foi um evento feito pelo José Salib, que é autor de livros, foi fundador da HSM, né? E o Kotler dizia, olha, eu não sei como é que os professores ainda ensinam os 4 P's do Kotler, porque já são são 7 ou 8 P's. Isso o Kotler falando. E a gente observa muita gente ensinando ainda os 4 P's do Kotler. Então, veja, essa questão que você coloca, ela é importante no sentido de entender esse momento, né? E mudar a regra do jogo. Sim. Mudar a regra do jogo. É preciso mudar. E quem tem a mudança é o mais velho, exatamente. é o mais preparado, em tese. Né? A gente falou aqui antes do programa sobre essa questão das gerações, os conflitos geracionais. Eu tenho uma tese, Fernando, que ela vai muito na linha da provocação para quem está hoje em cargo de gestão e liderança. Né? Ora, vamos pegar uma pessoa que tem 25, 30, 35, 40 anos. Né? Já está lá na empresa há bastante tempo, já tem uma formação, tem um preparo, tem um traquejo, entre aspas. Né? Que está recebendo um jovem de 16, 17, 18, 20 anos, que não tem... Ele tem... O mundo dele é isso que está aqui. Tá aí. Não é? Paciência. Está errado ou não? Não sei. Essa é a característica, essa é a foto. Ponto. A quem compete construir pontes? Será que é esse jovem que nem sabe para onde vai, como... Ou será que é para esse mais experiente? Aquele mais experiente. Defendo que é o mais experiente. Sim. E aí entra a questão da mudança, ou seja... Mudança não é fácil, Fernando. Se a gente pudesse, nós desejaríamos voltar lá para o ventre da nossa mãe. É verdade. Foram os melhores 9 meses da vida. Muito confortável. Onde a gente comeu, quentinho. bebeu, dormiu, nem abrir a boca não precisava, né? Tá certo. O nosso problema começou a partir do nosso nascimento. Não, com certeza. E a mudança, ela é um convite diário. É verdade. Né? Rude, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem mais conteúdos a respeito disso, o Rude está nas redes sociais, nas várias plataformas, só procurar ali Rude Birgman. Rude Birgman. Eu tenho um LinkedIn, lá tenho mais de 12 mil contatos no LinkedIn. Eu tenho o Instagram, @profrude, está à disposição lá. Gosto de colocar bastante conteúdo, viu? Estou à disposição lá. Foi uma alegria te conhecer, te entrevistar aqui no programa. Muito obrigado, Fernando. Uma satisfação imensa, viu? Obrigado, muito obrigado. Querido. Sucesso. Satisfação. Muito obrigado. E espero, numa outra oportunidade, conversar mais com o professor Rude. Semana que vem tem outro convidado aqui no Jogo Aberto. Até lá. Tchau.